20 da Trépica, Cultura Racional, Universo em Desencanto, página 53. A cultura racional é na linguagem do povo para o povo, simples e humilde, para atingir a toda a humanidade. Os céus glorificados pela harmonização da fase racional. Os habitantes do firmamento, todos contentíssimos por ver raiar a luz racional no mundo do animal racional. O firmamento todo em festa, pela imensa satisfação de todos, pelo que está se passando na Terra, que é o conhecimento verdadeiro de salvação de todos. Todos elaborando em conjunto para uma harmonização racional de toda a humanidade. Todos laboriosamente dando tudo de sua contribuição. A colaboração para o redígio supremo da salvação da humanidade. Dessa forma, o mundo espiritual glorificado, a imensa alegria e satisfação de todos é incalculável por ver e sentir que a humanidade se aproxima ao fim da existência da vida do animal racional na Terra. O mundo espiritual não sabe o que fazer de tanta satisfação pelo engrandecimento de toda a humanidade, vendo, sabendo e sentindo que a salvação da humanidade chegou na Terra. E dessa forma, os habitantes do espaço, os habitantes dos astros, todos em colaboração para a junção fraternal, em prol da salvação do animal racional. A alegria de todos é incalculável. O mundo visível para vocês, todos glorificados pela salvação do animal racional, que é a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. O mundo espiritual vibrando de alegria, entoando os seus hinos em louvor da salvação da humanidade. É incalculável a alegria espacial de todos os planetas, de todos os comodoros, que se acomodam na atmosfera e estratosfera e a superestratosfera, que é acima da atmosfera. Todos esses comodoros, que são habitantes da vida própria, que se acomodam em classe superior, acima do Sol, do nível do Sol, abaixo do Sol. Todos esses comodoros, na sua linha de astrologia, e todo o campo astrológico, as estrelas, Lua, Sol e todos os habitantes do firmamento. Todos os habitantes do infinito, todos colaborando em sua forma real, racional, para a justa e certa salvação do animal racional. A alegria de todos é geral, por ver os habitantes do mundo racional em trânsito, para todos os lados, para todos os cantos, para assim todos em uma junção fraternal, ligados ao verdadeiro mundo do animal racional, o mundo racional, o desencanto perfeito do mundo decaído e de toda a humanidade. E todos unidos fraternalmente, trabalhando em prol da volta do animal racional ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Tudo pela forma mais correta e positiva do mundo de origem de todas as vidas passageiras, por todos estarem aí decaídos, dentro dessa fogueira, de tantas bobagens e asneiras, fecundados assim desta forma, como presuntos cozidos aos poucos pelo calor. E assim se aproxima o fim das máquinas de matéria orgânica, confecção natural desta deformação racional. E dessa forma, o mundo espiritual em ação na propaganda para a salvação do animal racional. Propaganda esta feita em todos os meios espirituais, quer da esquerda, quer da direita e quer do centro. Ser positivo assim, com esse desenvolvimento, com mais tempo um pouquinho, a concórdia universal, pronunciada pelo conhecimento racional,
o verdadeiro estado latente e consciente da salvação permanente de toda a humanidade. Constatando-se assim o maior porvir universal, por se tratar somente da volta de toda a humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Dessa forma, o maior porvir alcondorado das flâmulas do mundo racional, trazendo a bênção salvadora e redentora do animal racional. De forma que a luminosidade do universo é completamente racional, pelo progresso da fase natural da natureza, a fase racional, com o seu brilhantismo de recuperação do animal racional. E dessa forma, todos os habitantes dos astros da cosmogonia cósmica, todos colaborando e trabalhando em prol da jornada para tirar todos aí deste mundo, do nada, e voltar ao seu verdadeiro mundo de origem, onde tudo são, porque de lá são racionais, puros, limpos e perfeitos. E assim, a jaspa do bem-fazer, amar ao próximo como a si mesmo, fazer o bem e não olhar a quem. Esse é o simbolismo perfeito, natural da natureza, e por isso a natureza nunca negou o seu alimento a ninguém, tanto alimentos maus como alimentos bons, dando sentido a todos com seu ato de nobreza e justiça, de amor ao próximo como a si mesmo. E por isso, nunca negou-se de produzir o alimento para todos, para os maus e para os bons, dando um exemplo de carinho e amor por todos. Se são diferentes dos bons, é porque são doentes, e por serem doentes, procedem diferente dos bons. Os bons procedem bom, e os doentes procedem mal. Se é mal, é um doente. Psicologicamente, parece que é bom, aparenta ser bom, mas os atos e o procedimento provam a anormalidade, provam a doença. Os bons não são doentes, procedem bem. Os maus procedem mal, porque são doentes. Existe uma infinidade de doenças. A rudez e o atraso são doenças, e é por isso que a natureza dá esta prova de castidade, de amor ao próximo, como a si mesmo, fazer o bem e não olhar a quem. E não nega o seu alimento a ninguém, tanto alimenta os bons quanto alimenta os doentes, que são os maus. Porque nem todos nasceram para serem sadios, nem todos são sadios e aparentam serem sadios. E o procedimento e as provas que dão é de doentes mentais, com aparência de bons. A natureza perfeita e clara na sua ação de justiça é que não nega o alimento dos doentes, dos que procedem mal. Se procede mal, é porque está mal, está doente, e por isso todos são diferentes. Iguais em categoria de animal racional, mas todos diferentes na sua estrutura natural da natureza. Quando todos forem aparelhos racionais, então é que vão sentir essa justificação. Como animal racional, nunca tiveram condições de sentir essa justificação. Por estarem numa classe de rudez, a classe de animal racional. Uma classe de lapidação, para extermínio da rudez, sendo lapidado pelo sofrimento, para extermínio da rudez. Enquanto rudes, sentimento rude, sentimento animal, não tem condições de sentir e ver a realidade das coisas, por não ter alcance necessário, por falta do desenvolvimento da cultura racional, na classe de animal racional. Por que assim? Por terem saído de uma classe inferior, ainda pior, que era a classe de selvagem. Então, o tempo ainda não foi suficiente para o extermínio do mal hereditário de selvagem e por prevalecer na natureza do animal.
O mal hereditário de selvagem é a causa das monstruosidades ainda existirem, devido imperar ainda a natureza hereditária. Dessa forma, a rudez ainda não houve tempo suficiente para o extermínio, e por ela ainda existir é que ainda não chegaram nesse nível puro de sentimento humano, de polidez racional. Mas agora chegarão com o tempo, por meio da energia racional, a energia pura, limpa e perfeita, trazendo o equilíbrio de todos e reformulando o sentimento de racional, por a energia ser de origem racional. É a energia pura, limpa e perfeita. Então, naturalmente, remove o mal hereditário, e removendo o mal hereditário, chega o reconhecimento pelo equilíbrio do desenvolvimento da energia, entrando então em nível perfeito, pelo desenvolvimento do raciocínio e chegando ao verdadeiro equilíbrio de ilustração racional. E dessa forma, em condições de tudo entender e compreender racionalmente, e, naturalmente, redigir pelos moldes naturais da natureza, por a natureza ser de origem racional e de mais vibração do que os seus feitos, muito mais equilíbrio em tudo, e todos naturalmente ligados pela energia racional à natureza. Então, vibra o sentimento natural da natureza em todos. Dessa forma, nasce naturalmente, no aparelho racional, a condição real da natureza, fazer o bem e não olhar a quem, e se estabilizando racionalmente. E por estar unido pela energia racional, a natureza, que é de origem racional, passa a sentir o que a natureza sente. Então, começa a reger, como a natureza rege, pelo equilíbrio formal, natural, racional da natureza. Então, passa a amar o próximo como a si mesmo e fazer o bem e não olhar a quem, por estar preparado por sair de uma categoria inferior e passar para uma categoria superior, que é de aparelho racional. E assim, vivendo todos racionalmente, todos vivendo alegres, felizes e contentes para o resto da vida, constatando assim a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem. Porque tudo se transforma e tudo muda. As mudanças são constantes e as transformações também. Já foram piores do que são, quando eram selvagens. Já foram piores do que selvagens, quando eram monstros. Já foram piores do que monstros, quando eram monstrodontes. E assim hoje, numa categoria privilegiada de animal racional, não bem afinada, por estar ainda na classe de animal, mas agora afinada, por estar aí a fase racional. Então, de monstrodonte até a fase de animal mudaram muito, mas existem as consequências hereditárias. O mal hereditário já mudaram tanto, tiveram essas mudanças hereditárias e agora outra mudança de animal racional para aparelho racional. Já foram terrivelmente muito piores. Na fase de selvagens, eram muito piores, muito mais rudes. Na fase de monstros, muito mais rudes ainda. Na fase de gigantes, mais rudes ainda. E as outras fases daí para trás. À vista do que eram, mudaram muito. Mas é que sempre ficam os resquícios hereditários. E agora, todos mudando para a definição completa de tudo. Mudando a caminho da supremacia racional. Uma classe de definição. Então, quantas mudanças já fizeram? Uma infinidade delas. Já foram bem piores do que são. E agora, a mais brilhante delas, que é de animal racional para aparelho racional, que é alcançar o encerramento de sua vida
nesta vida de matéria, alcançando assim a classe de supremacia racional, unido e ligado ao mundo racional. Aqui na Terra, vivendo, mas dentro do mundo racional, por possuir a vidência racional. A vidência do seu verdadeiro estado natural de ser, por ser de origem racional. Então, nasce naturalmente a vidência racional, por ser do seu verdadeiro natural. E a vidência natural verdadeira do seu mundo de origem, o mundo racional. E com a vidência racional, está aqui na Terra, e vendo tudo do mundo racional. E por estar ligado à energia racional, a energia é luz, é força, é vibração. Está em vida, vivendo aqui na Terra e vendo o mundo racional e seus habitantes, não podendo se retirar da Terra, enquanto não acabar o seu ciclo de duração naturalmente. E por seu estado de conscientização real, racional, tem equilíbrio satisfatório para viver. Enquanto a máquina de matéria ostentar a vida do corpo de matéria. Mas, por ser uma máquina de matéria, por si mesmo, pelo seu enfraquecimento, vai se destruindo naturalmente por si mesmo. E depois de findar a máquina, aqui na Terra, não nascerá mais, porque o corpo de energia racional, que é a causa dos vírus, deformação do corpo de origem racional, já está no mundo racional. Já não está mais aqui para a formação dos vírus de origem racional, que são formados pelo corpo de energia racional. E daí voltando para o seu verdadeiro mundo de origem e vivendo no seu verdadeiro mundo, terminando assim o passeio que neste mundo veio dar, para passar por tudo que já se passou e dizendo: aqui eu não quero mais voltar, porque eu não sou daqui. Cheguei até aqui por livre e espontânea vontade, por uso indevido da vontade, por a vontade ser livre, e assim vim parar nessa doce vida de amarguras. Hoje, bem compreendida e definida, toda essa altura de desventura. Lamentável, mas assim se deu. Hoje, remido dessa vida provisória, por não ser minha, e conhecendo a minha verdadeira vida, a vida eterna, no mundo racional, de onde sou oriundo e agora ciente e consciente da existência do meu verdadeiro mundo, e unido a ele estou, vendo ele, vendo todos, aguentando ainda esta máquina, até chegar o dia natural de se transformar no que era. O que era? Energia transformada em seres, e de formas que não é para menos a alegria e satisfação, de um modo geral, de todos os habitantes do cosmo e supercosmo. Não é para menos a satisfação e glorificação de todo o mundo astrológico e espiritual. Como na Terra também a mesma coisa, a glorificação geral de alegria e satisfação de todos, universalmente. Não é para menos todos esses atos consumados de louvor do verdadeiro Salvador, o racional superior. A humanidade inteira coesa e todos brilhando racionalmente de alegria para o resto da vida, pela primazia do maior tesouro de toda a humanidade, em mãos de todos. A verdadeira salvação de toda a humanidade, a recuperação do animal racional. A volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem. O término dessa vida provisória de dentro do fogo, a retirada de todos de dentro do fogo para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o verdadeiro mundo do animal de origem racional. Agora, o prato mais feliz de toda a humanidade, o prato que é o conhecimento do verdadeiro mundo de origem de todos, o derradeiro prato. O prato que definiu toda a origem da humanidade, o prato racional. O prato de que todos sejam bem-vindos ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional.
O prato racional, o primeiro prato e único de toda a humanidade. O prato racional. O prato onde todos estão se alimentando com o alimento da salvação de si mesmo e de salvação de todos. O alimento é o alimento salvador. É o alimento da verdadeira morada eterna racional. Esse que é o primeiro prato de toda a humanidade. Enche todos de sua verdadeira salvação. Enche todos da harmonia e alegria racional. Enche todos de pureza, paz, amor e fraternidade racional. O prato do alimento salvador. O prato da salvação eterna. O prato racional. O prato do verdadeiro mundo do animal de origem racional. O prato da felicidade eterna de todos. O prato da vida eterna. O prato racional. O prato da salvação do animal racional. Esse é o melhor e o maior prato do aparelho racional. O prato do seu mundo de origem. O prato que vem cheio de alimento para alimentar todos, do conhecimento, para saber como voltar para o seu verdadeiro, eterno mundo. O prato que nunca chegou ao mundo. O prato que é a primeira vez que veio ao mundo. O prato racional. O prato do maior tesouro do animal racional. O prato do maior tesouro de toda a humanidade. O prato que enriquece todos de paz, amor e fraternidade racional. O prato da junção de fraternidade, de união de todos com a eternidade. O prato rico de formosura racional. O prato da gênese verdadeira universal. E dessa forma, todos com esse prato nas mãos, para saírem daí para fora, desse prato do buraco do chão. E assim, regendo o mundo, a fase racional, todos estarrecidos, que julgavam que o Ser Supremo, a tudo e a todos, estava esquecido dessa humanidade, que já se julgava perdida. Ainda não tinha chegado a época e nem o tempo de vir na Terra este conhecimento para a verdadeira salvação de todos. Então, muitos se julgavam perdidos e dizendo: Deus esqueceu de seu mundo, e por isso o mundo pega fogo. Deus não esqueceu do seu mundo, e ainda não tinha chegado à fase de Deus. É a fase de Deus, é a fase racional. E tinha que esperar a sua época, porque coisa alguma dos movimentos naturais da natureza, de mudanças normais, podem chegar antes da época. Tudo na sua época, no seu tempo, no seu clima, de espiritualidade, de paz e amor. Então, chegou a época da mudança, natural da natureza, acabando a fase de animal e entrando a fase racional, que é a fase do racional superior. Então, na fase do racional superior, iam conhecer um raciocínio superior a todos os raciocínios. E o raciocínio superior a todos os raciocínios é da suprema fonte racional. É na suprema fonte racional está a voz do Supremo Criador Universal. E o Criador Supremo Universal é a fonte suprema da origem dos três poderes de origem racional. Esta fase do conhecimento e reconhecimento da verdadeira origem da humanidade já foi muito anunciada por sábios, astrólogos, profetas, espiritualistas, intelectuais de espiritualidade desenvolvida e elevada. Em muitos livros, há muitos séculos. Então, constatada toda essa realidade do nascimento, do conhecimento racional, para o lado do novo continente, celebrizando-se, assim, o país mais novo da América do Sul, o seu nascimento, o seu aparecimento, o seu ressurgimento, o seu desenvolvimento num dos países da América do Sul.
E assim está toda a realidade constatada há séculos por Nostradamus e outros mais, de várias épocas. Que surgiria no Brasil o conhecimento verdadeiro da redenção universal. O verdadeiro conhecimento racional de origem suprema a tudo e a todos, para a volta de toda a humanidade à sua suprema fonte de origem, o mundo racional. A suprema fonte do animal de origem racional é que se espalharia em rápido período de tempo, por ser constatada a veracidade do maior conhecimento e o maior tesouro de toda a humanidade. Sendo assim, a salvação eterna de todos, chegando este fato consumado nos meandros das datas assinaladas. Hoje, para os que têm conhecimento dos anúncios constatado em livros pelo mundo afora, dizem: está provada a previsão feita por esse, por aquele outro, porque foram vários. A última previsão do verdadeiro acerto da humanidade nasceria no Brasil por ser um dos países de grande espiritualidade. Espiritualidade cosmológica. A espiritualidade mais fina e mais elevada e mais evoluída e mais importante. E pela sua grande evolução de espiritualidade, nasceria no Brasil o maior tesouro da humanidade, a verdadeira salvação eterna de todos. Por a espiritualidade ser tão evoluída, ser tão desenvolvida, ser tão elevada, que só no Brasil é que teria condições, por sua grande evolução espiritual, de receber as mensagens do mundo racional. E dessa maneira, registrados testemunhos e tudo se justificando pelas provas e comprovações desta grande realidade constatada, onde tinha que surgir pelo fato da grande evolução de um mundo espiritual. E dessa forma está aí o redígio, de modo a alcançar todas as camadas, uma cultura das mais simples que pode existir, para que pudesse atingir aos mais humildes, dos humildes principiantes do ABC. Principiante do ABC é aquele que muito mal está começando o ABC. Então, para que atingisse as mínimas classes, de um modo geral, foi redigido o maior tesouro de todos os tempos, da humanidade, uma linguagem acessível de compreender e entender o mais humilde dos humildes alfabetizados. Não podia ser de outra forma, para atingir todas as camadas e todos que tivessem oportunidade de se salvar e de voltar ao seu verdadeiro mundo de origem. Que é por isso que aí está essa linguagem humilde, das mais simples que possa existir. A linguagem do povo para o povo, por a salvação ser para todos. Não podia ser feita numa linguagem científica, como muitos desejavam que fosse. E, se assim fosse, iria servir a uns e a outros não. Por a maioria do povo não ter recursos para serem ilustrados culturalmente. Então, para atingir todas as camadas e ao povo de um modo geral, com esse conhecimento mais autêntico de humanidade, tinha que vir na linguagem do povo, para a salvação do povo. Não podia o conhecimento ser feito egoisticamente, de enriquecidos cientificamente. E desse modo é que a cultura mais elevada do mundo, como aí está provada e comprovada, a cultura racional, serem os seus esclarecimentos na linguagem mais humilde existente, que é a linguagem do povo
para o povo entender. Muitos, por não entender o objetivo do que é cultura racional, por não saber, e quem não sabe o objetivo da cultura racional, deram suas opiniões por não conhecerem. Esse conhecimento devia ser feito num português mais elevado, numa cultura mais elevada, devido ser um conhecimento que transcende o saber humano. Devia ser feito numa cultura também transcendental, por ser de um mundo superior a nós. Tudo isto inconscientemente falando, que Deus devia falar só para uma casta, devia falar só para a ciência e para o povo não. Como quem diz, só nós é que precisamos, o povo não precisa. Como quem diz, numa linguagem filosófica que o povo não tem condição alguma de entender. Muitos chegaram a este ponto de atrevimento, e ainda mais dizendo, eu não leio esta obra, porque não tem estrutura cultural do meu nível. O meu nível cultural é muito elevado e eu não vou perder tempo nesse português primarista. E assim, muitos se prejudicaram no seu modo de interpretar as coisas sem saber. E desse modo se prejudicaram e hoje arrependidos e dizendo, eu não sabia, não pensei que neste primarismo fosse encontrada a maior estrutura universal. Não pensei que neste primarismo estivesse a verdadeira salvação eterna da humanidade. Não pensei que nesse primarismo estivesse a verdadeira origem da humanidade. Não pensei que nesse primarismo estivesse a solução real da vida humana. Não pensei que nesse primarismo estivesse o conhecimento da nossa verdadeira origem e da volta de toda a humanidade ao seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Não pensei que o tudo da humanidade estivesse nesse primarismo. Hoje é que estou sabendo que esse primarismo é para atingir as classes menos favorecidas de cultura. Hoje é que estou sabendo o porquê foi feito assim, mas não sabia, no princípio não sabia, que se tratava de uma coisa de tanta importância, pelo modo que está redigido, pelo modo tão simples que está redigido. Julguei que fosse uma coisa sem importância. Hoje, peço perdão ao racional superior da minha má interpretação. Agi com imprudência por não conhecer o referencial do objetivo da cultura racional. Não sabia que nesse primarismo estava a essência da verdadeira solução da humanidade, e dessa forma muitos se prejudicaram, julgando literatura ser a salvação. Literatura nunca salvou ninguém. Nas coisas simples que não perecem nada, é que está o tudo. Nas coisas que parece que está o tudo, não está nada. E assim as aparências, sempre prejudicando os desprevenidos, que esquecem do senso de curiosidade. Essa forma, respondendo aos absurdos de muitos, que fizeram os seus julgamentos antecipados. Falar sem saber é a mania do animal, de desfazer daquilo que não conhece. Por essa forma, desconhecidos de si mesmo, desconhecidos do alfabeto artificial, arte simplesmente a arte da mente humana. O alfabeto artificial, o alfabeto artístico, salvação eterna de todos, não podia vir por meio artístico, por meio da arte de falar artificialmente, arte de falar cientificamente, arte de falar filosoficamente, arte de falar literariamente, arte de falar
literatamente. Arte de falar convencionado em literatura. Arte de falar muito bonito e coisa alguma dizer de realidade absoluta, positiva. Então, o conhecimento de salvação da humanidade não podia vir dentro desses cânones de uma literatura artificial, porque nem todos podem estudar para serem artistas para falar. O alfabeto artificial é arte do cérebro humano. O artifício de ficção, de imaginação, do pensamento filosófico e científico, das imagens criadas pela mente humana. O alfabeto artificial é a salvação da humanidade, veio de fora, da pureza racional, veio do mundo racional, dos puros, limpos e perfeitos. Não pode vir pela linha das artes, porque estava fora da linha racional. A linha do alfabeto artificial é a linha do animal racional. É a salvação eterna da humanidade, não partiu do animal racional, para que usasse o seu alfabeto, o alfabeto artificial. A salvação eterna não foi feita por animal, para que fosse feita dentro dos cânones do alfabeto artificial. A salvação eterna foi feita pelo mundo racional, e não pelos métodos do animal racional. E o mundo racional usa a linguagem popular, a linguagem do povo, para a salvação de todos. Se a salvação eterna partisse do animal racional, tinha que ser feita culturalmente, dentro do alfabeto artificial. Mas a salvação não é feita pelo animal, não podia usar os seus métodos, o alfabeto artificial. O alfabeto artificial é vaidosamente preparado para um desdobramento de literatura para ver quem sabe falar melhor, quem sabe falar mais bonito, quem sabe falar mais colorido, quem sabe falar mais cheirosamente, quem sabe falar mais prazerosamente, mais vaidosamente, mais sugestivamente, mais emocionalmente. O objetivo da literatura, que é um querer saber mais do que o outro, e um querendo saber falar melhor do que o outro. Falar mais bonito, falar frases bonitas, inventar frases coloridas, dar um colorido de grandes personagens. O falar colorido, falar bonito e não dizer nada. Só falou bonito e ficou tudo vazio. Não definiu coisa alguma. Não teve princípio nem fim. Não teve lógica nem base. Se o conhecimento de cultura racional não podia ser, fosse do bicho racional, então sim tinha que sair dos moldes do alfabeto artificial de literatura mais elevada. Mas veja o que é o bicho, que parece que sabe e nada sabe. Parece que entende e não entende. E por isso não observou que a cultura racional é do racional superior. Não observou que a cultura racional é do mundo racional. O bicho interpretou mal, por não entender nem compreender. Julgou que a cultura racional fosse de um alfabeto, do primário, mais relés e insignificante. Pensando que a cultura racional fosse de algum animal igual a si mesmo, de origem racional. Não observou que a cultura racional é do mundo racional. E o mundo racional fala para toda a humanidade. Os vaidosos literatas, um insignificante número de prosadores da linguagem de como se pode falar melhor. Por ser uma disputa de uns quererem saber mais do que os outros. Sempre aquele pessimismo, a vaidade. E de forma que a cultura racional é diferente do alfabeto artificial. Por isso, está aí a forma que está redigida,
na linguagem simples do povo, e de formas que muitos se prejudicaram com suas vaidades de maus interpretadores. Cultura racional é do mundo racional, e alfabeto artificial é do animal vaidoso, de origem racional. E assim, animal é uma coisa e racional é outra. Animal é negativo, por ser animal, e racional é positivo. Animal é inconsciente, por ser animal, e racional é consciente, por ser racional. A forma do animal é uma e a forma racional é outra. A forma pura de se comunicar é uma e a forma artificial de se comunicar é outra. A forma pura é a forma racional e a forma simples das mais simples, porque racional é pureza, não tem vaidades. E o que é do animal racional impera sempre a vaidade. E assim, racional se trata da redenção universal e não de vaidades. Racional não tem privilégio, é puro, limpo e perfeito. E o animal de origem racional é que tem esses privilégios dentro do alfabeto, extraído da mente do animal, o alfabeto artificial. Então aí há os privilégios. Os privilegiados dentro do alfabeto artificial, porque todos querem ser grandes e não pequenos. A vaidade sempre imperando. Cada um quer ser mais do que o outro. Cada um quer ser mais privilegiado do que outro. E o que se dá com o alfabeto filosófico e científico de planejamento literário? Ficam planejando a vida inteira para descobrir palavras, fazer palavras para o engrandecimento da literatura. E o conhecimento da salvação eterna não se trata dessas vaidades, nem dessas disputas ou privilégios. E por isso, a estrutura do conhecimento racional é simples, das mais simples que possa existir, para atingir as camadas mais simples das mais simples que existem. E assim, a vaidade sempre foi a causa da destruição do animal racional. E desse modo e desta forma, está aí para todos entenderem e compreenderem a salvação de si mesmo, a volta de todos para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional.